Analisemos o lado econômico da Primeira República ou República Velha. O produto rei que vinha desde o Império era o café. Continuou sendo na República, tanto que o apelido da Primeira República é República do Café com Leite. E o preço do café passou a oscilar muito no mercado internacional, porque havia concorrência de outros países e o Brasil superprodutivo teve que fazer uma política de valorização do café. Que política foi essa? Foi o chamado Convênio de Taubaté. Um convênio artificial, um convênio que garantia o lucro dos fazendeiros, mas distribuía as perdas para toda a população brasileira. É a capitalização dos lucros e a socialização das perdas. Vejamos como isso funcionava. O preço do café era estabelecido artificialmente e o governo federal deveria comprar a alto preço o café produzido pelos fazendeiros. Os fazendeiros, não importa as oscilações do preço internacional, garantiam a venda. Quem comprava? O governo, para fazer estoque, e depois o governo revenderia no melhor momento. Como o governo não tinha dinheiro suficiente para remunerar os fazendeiros, qual a saída? Sucessivos empréstimos internacionais. E quem é que paga os empréstimos que o governo faz? Toda a população brasileira. Portanto, para garantir o lucro das elites, a socialização das perdas por toda a população. E veremos que os superestoques de café foram queimados, muitas vezes queimados para tentar garantir o preço. Não barateados para o povo tomar um cafezinho mais barato, mas estoques queimados, e isso aconteceu inclusive depois da República Velha, na chamada Era Vargas. Mas o café não era o único produto, mas ele providenciava recursos que garantiam a diversificação do parque industrial brasileiro, que garantia outros setores importantes como o comércio e a indústria no Sudeste, o comércio no Sudeste, a atividade bancária, a atividade ferroviária, a atividade fluvial demandava trabalhadores, operários, e eles vieram aos montes da Europa. A imigração europeia e também asiática, vieram muitos japoneses, acabaram servindo de base para o funcionamento desse surto industrial do Sudeste. O Sudeste brasileiro, ele virou assim um polo de um Brasil diferente, um Brasil que ansiava falar francês, um Brasil que adorava a França, um Brasil que tinha dentes, mas esse não era o único Brasil. Havia um outro Brasil, perdido nos rincões, na Amazônia, nas Gerais, e esse Brasil sem eira nem beira, sem lenço nem documento, era negligenciado e esquecido e dominado pelas elites locais. Portanto, as brigas por terra, a falta de instrução e o abandono consagravam esses dois Brasis. Um apaixonado pela Europa, pela França, querendo falar francês, e outro abandonado nas Gerais. Daí, veremos no final dessa aula que a literatura vai consagrar um falso herói, Macunaíma, mas falaremos dele mais tarde. Neste momento que o Sudeste vira o grande polo que atraía trabalhadores de todas as regiões do Brasil, e vejam que os nossos pais e avós, bisavós, muitos deles têm essa história de migrar para o sul, não era bem para o sul, para o Sudeste, onde virariam pedreiros, carpinteiros, bombeiros, se envolveriam nas indústrias junto com a mão de obra estrangeira, já que as levas de imigrantes vinham para o Brasil. Mais um minutinho de análise. O superávit da balança comercial brasileira era real, mas ele vinha junto com empréstimos internacionais frequentes. Então essa equação não fechava e gerava dependência econômica do Brasil. E nessa dependência econômica o Brasil sempre emitia moeda sem lastro e o resultado era inflação. A inflação que gera prejuízos para as pessoas mais humildes, para os trabalhadores que não conseguem honrar seus compromissos, comprar comida para alimentar a família. De novo, a população mais humilde paga o pato das políticas equivocadas. Desde a colônia, passando pelo Império e agora na República, a situação não mudou. O Brasil é um exportador de commodities, é um exportador de produtos primários e um importador de produto industrializado.
Como o produto industrializado é muitas vezes mais caro do que o produto primário, estamos sempre na dependência econômica de outros países, notadamente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Essa concorrência industrial gerou movimentos sociais. E esses movimentos sociais brasileiros, eles não eram sem propósito. Se não, vejamos, quantas horas por dia trabalhava uma pessoa no Brasil, na República Velha? De 14 a 16 horas por dia. Ou seja, passava-se 2/3 do dia trabalhando. E os acidentes, então, eram vários, como aconteceu na Europa, no tempo da Revolução Industrial, condições insalubres. E essas fábricas não tinham nenhuma legislação que protegia o trabalhador. Nós veremos, a legislação trabalhista é da era Vargas. Portanto, até Vargas não tinha 8 horas de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, sindicalização, nada disso. O trabalhador, apesar da Lei Áurea, era visto como um escravo. O trabalhador não tinha direitos. Então, fruto disso, surgiram os movimentos sociais e como tinham muitos estrangeiros, espanhóis, alemães, de toda parte da Europa, a consciência de luta por direitos veio com eles. E eles eram chamados no Brasil de anarquistas, e o movimento deles de anarco-sindicalismo. Um movimento que não era pelego. Pelego, nós veremos, é um instrumento que se coloca na boca do cavalo, ligado às rédeas, e o cavaleiro puxa a rédea para cá, o cavalo vira para cá. Puxa para lá, ele vira para lá. Puxa as duas, o cavalo para. Então o pelego é um instrumento de controle do cavalo. E o sindicalismo do tempo Vargas, nossa próxima aula, é um sindicalismo desse tipo, onde os sindicatos estão controlados pelo governo. Atenção, muita atenção para isso. O movimento social e o anarquismo consagrou um sindicalismo livre do Estado, que não tinha amarras, portanto, que não era pelego, era, portanto, perseguido pelo governo. Esse anarco-sindicalismo culminou com a primeira grande greve geral do Brasil, a greve de 1917, que pedia nada mais, nada menos do que direitos do trabalho. Mas trabalhador pedir direitos naquele contexto parecia coisa de comunista. Era o tempo da Primeira Guerra Mundial e o Brasil se beneficiou do movimento mundial porque substituiu importações. O que significa substituir importações? Já que os países fornecedores em guerra não podiam mais fornecer na mesma quantidade seus produtos ao Brasil, a solução foi produzir aqui no Brasil o que antes comprava de fora. A indústria, então, ampliou-se, cresceu muito no Brasil. Vocês vão ver no livro adotado na escola e que devem ler, que o governo do Brasil nessa época era do presidente Venceslau Braz. E nesse quadriênio de 1914 a 1918, o Brasil substituiu importações. Esse fenômeno verificará também mais tarde no governo Vargas, na Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil de novo vai substituir importações. Então, do ponto de vista da economia, as duas guerras trouxeram benefícios ao Brasil. Mas esse benefício não alcançava a todos, já vimos. E os brasileiros, com fome, inflacionados, sem voz nem vez, acabaram tendo que fazer essa primeira grande greve. Indico aqui o primeiro grande filme para vocês assistirem, Abril Despedaçado. Esse filme foi feito na Bahia, mas conta uma história do segundo Brasil, daquele Brasil sem horizontes, daquele Brasil de brigas de família, daquele Brasil abandonado nas Gerais, enquanto no Sudeste a industrialização tomava conta da cena política. Não deixem de ver esse filme, é um marco, Abril Despedaçado, muito bom filme. Portanto, essa greve de 1917 consagrou uma organização dos trabalhadores que não era tolerada pelo governo. Então, pouco tempo depois, 5 anos depois da Revolução Russa, vocês se lembram, a Revolução Russa é uma das grandes características da Primeira Guerra Mundial. Lá em 1917, mesmo ano dessa greve no Brasil, acontece uma reviravolta na Primeira Guerra Mundial. Entram os Estados Unidos e decidem o conflito contra a Alemanha. E se retira a Rússia para fazer sua revolução bolchevique.
a sua Revolução Vermelha, a sua Revolução Comunista. Inspirada nessa Revolução Russa de 1917, 5 anos depois é fundado no Brasil o PCB, Partido Comunista do Brasil. Muito atuantes, mas desde o início colocados na clandestinidade.